a Bankai mais poderosa de Bleach. Pelo menos era isso que a Bankai do Kurosaki Ichigo deveria ser, um poder descomunal que fez o Rei Quincy temê-lo. Contudo, como ela teve aquele destino no final do mangá, não sabemos quais são suas verdadeiras habilidades até os dias de hoje, mas apesar disso, o Ichigo usou várias versões dela durante toda a obra, e nesse vídeo eu vou te explicar como funciona cada uma delas, as Shikais, espíritos Zanpakutous e principalmente as 4 Bankais que ele usa na obra, onde na verdadeira Bankai, que aparece somente no final da Guerra Secreta dos 1000 anos, eu vou trazer uma teoria minha sobre qual é o seu poder. E olha, pode ser um spoiler do poder dela, hein? Então se você quer saber todos os detalhes sobre a Zanpakutou de Ichigo e tá curioso sobre essa teoria, assiste esse vídeo até o final para descobrir. Fala galera, eu sou o Zé dos Animes e se você é novo aqui no canal e é fã de Bleach, já te peço encarecidamente pra se inscrever, tá? Porque aqui tem vídeo de Bleach toda semana e a segunda parte da Guerra Secreta dos 1000 anos tá pra estrear. Então já se inscreve aí, porque vai ter muito vídeo da obra e você não vai querer perder nenhum. Além, claro, de também ter vídeos sobre Jujutsu Kaisen, One Piece, Black Clover, Kimetsu no Yaiba, enfim, é um prato cheio pra você que é fã de animes. Já libera tua Bankai aqui no like, porque assim o YouTube vai entender que você gostou desse vídeo e espalhará ele para mais pessoas assistirem, beleza? E bom, recados dados, vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Galera, a Zanpakutou de Ichigo, como sabemos, se chama Zangetsu, que significa algo como lua habilidosa ou habilidade da lua, ou ainda, em algumas traduções, ela significa matadora de lua. Mas deixando isso de lado, quando Ichigo se torna um Shinigami com os poderes emprestados da Rukia, sua Zanpakutou era muito semelhante em aparência à Zanpakutou dela, porém com um tamanho muito maior. E essa semelhança, claro, se deve porque o Ichigo naquele momento, como já falei anteriormente, não estava usando seus poderes Shinigamis, mas sim os da Rukia. E esse grande tamanho se deve à quantidade desfocada mais imensa do poder espiritual do Ichigo, que ele não sabia como controlar. E como resultado disso, a espada em si era bastante fraca, já que muito pouco poder espiritual foi usado para criá-la. No entanto, foi capaz de ajudar o Ichigo a derrotar o Menos de classe Gillian e vários outros rolos durante a primeira saga de Bleach. Só que, após o Ichigo ser humilhado pelo Byakuya e a Rukia ser levada para Soul Society, o protagonista de Bleach passou por um treinamento com Urahara para recuperar seus poderes Shinigamis, e a partir daí ele passou a usar os seus próprios poderes. E aqui eu vou dividir o vídeo em algumas partes que serão as seguintes, então preste atenção para não se perder. Parte 1, a versão 1 da sua Zanpakutou que vimos sendo usada até a batalha final contra o Aizen. A parte 2 vai ser a versão 2 que vimos sendo utilizada no arco Fullbringer no início da Guerra Sangrenta dos 1000 anos. Na parte 3 vamos falar sobre os seus espíritos Zanpakutou e na parte final vamos falar sobre a versão final da sua Zanpakutou, que consiste na Shikai verdadeira e Bankai verdadeira, que ele atinge após o seu treinamento no Palácio do Rei das Almas. E é nessa parte que você vai descobrir qual é a teoria sobre o verdadeiro poder da Bankai de Ichigo. Mas enfim, deixado isso claro, vamos iniciar com a Shikai da versão 1. E nessa forma, a Zangetsu se assemelha a um facão de grandes dimensões, em vez de uma katana comum que não tem tsuba nem punho próprio, o que faz o Ichigo segurá-la pelo cabo de ferro enrolado em um pano. E essa forma da Zangetsu é tão alta quanto o Ichigo, e tem uma lâmina preta com a borda prateada. Em combate, o pano que enrola toda a lâmina cai e pode ser usado para balançar a arma como a fleio e para jogá-la em oponentes para combate de médio alcance. Porém, é algo que vimos mais sendo usado pelo branco dentro do mundo interior do Ichigo quando os dois estão batalhando. E ao contrário da maioria das Zanpakutous podem ser seladas em sua forma original, a Zangetsu está sempre em sua forma Shikai, algo que fez Yoruichi lá no arco da Soul Society explicar que a sua Zanpakutou é um tipo de forma liberada em tempo integral por causa da vasta, mais incontrolável energia espiritual de Ichigo, implicando que é simplesmente um tipo de Zanpakutou que sem o devido controle da sua energia espiritual permanece na forma Shikai sempre. E lá ela até fala que o Zaraki era do mesmo tipo, porém depois a gente descobriu que no caso dele a Shikai ainda viria a ser despertada, o que faz do Ichigo o único Shinigami apresentado na história com essa peculiaridade. E a sua habilidade especial parece não ter sido utilizada, porque nessa época o Ichigo só usava os seus poderes Quincy disfarçados de Shinigami. Contudo, falarei melhor sobre isso mais à frente no vídeo, então fica ligado, porque nessa época a única coisa que vimos o Ichigo usar em combate foi o Getsuga Tensho, que é um corte de energia espiritual que pode ser lançado em alta pressão, que depois de anos e anos de debate na comunidade de Bleach, se chegou ao consenso de que é uma técnica do clã Shiba, que é o clã do pai do Ichigo, e seria essa a razão do porquê ele também poder usar o Getsuga Tensho. Claro, levando em consideração também que os poderes da Zanpakutou são únicos, e só quem pode usá-los são seus donos, algo que nos leva para sua Bankai, a Tensa Zangetsu, que significa corrente celestial da lua habilidosa, onde para liberá-la, o Ichigo faz aquela clássica pose em que ele aponta a sua Zanpakutou para frente, com o pano da sua Shikai cercando o seu braço e apertando durante a ativação, e a partir daí, seu
seu poder espiritual aumenta. Ao contrário da maioria das formas da Bankai, que geralmente criam algum tipo de criatura ou efeito massivo, a Bankai do Ichigo é compactada em uma Daito, que é aquela espada longa japonesa com uma lâmina preta. Além disso, o Shihakusho do Ichigo muda de forma e fica com mangas compridas e a sua ponta atinge a altura do tornozelo em forro vermelho, que é fechado em seu peito e fica muito parecido com o manto do velho Zangetsu. E esse Shihakusho faz parte da Bankai de Ichigo e é um indicativo também do seu poder espiritual, assim como ele explica para uma das capitães mais poderosas de Bleach, a Unohana, onde quanto menos partes do Shihakusho ele tem, menos poder espiritual o Ichigo tem. Ou seja, é por isso que quando ele é curado, a sua roupa fica completa novamente. A sua habilidade especial, assim como a sua forma Shikai, é muito usada para combate corpo a corpo, mas também permite o Ichigo batalhar em alta velocidade, porque todo o poder da sua Bankai está condensado na forma pequena dela, e por causa disso, sua velocidade lhe permite criar dezenas de imagens posteriores para confundir o seu oponente, assim como vimos ele usar na sua batalha contra o Kuchiki Byakuya. Além disso, a Bankai do Ichigo aumenta ainda mais sua força física, algo que permitiu ele bloquear, por exemplo, sem esforço, um soco do Yami, cortar seu erro com relativa facilidade. Outro ponto importante também é que o seu Getsuga Tensho se torna aprimorado e passa a ter a cor preta quando usado em Bankai. Pode ser usado de várias maneiras, como por exemplo, quando Ichigo imbuiu a lâmina da sua Tensa Zangetsu com a energia do Getsuga para dar golpes mais poderosos em sua batalha contra o Kyoha. E o fato curioso aqui é que o Ichigo afirmou que o Getsuga negro era originalmente a técnica do seu rolo interior, já que foi o branco que usou a primeira vez na batalha contra o Byakuya, quando nem mesmo o próprio Ichigo sabia que podia usar a técnica, o que me faz pensar o seguinte: se o Getsuga Tensho é uma técnica do clã Shiba, então o branco teve a capacidade de masterizar a técnica e criou uma variação dela unindo com seu poder Hollow, certo? O que vocês acham? Me conta nos comentários, porque eu preciso explicar também que o poder espiritual do Ichigo aumenta e a sua Reiatsu se torna tão densa, áspera, espessa e pesada que pode sufocar os humanos que estão nas proximidades da sua Bankai liberada, e que, como toda a sua energia é comprimida, o uso da sua Bankai não expele tanto poder espiritual quanto outras Bankais, algo que permite que ele use a Tensa Zangetsu por uma duração muito maior do que qualquer outro usuário de Bankai. E um exemplo disso é que após a sua batalha contra o Grimmjow no Ecomundo, até a derrota de Aizen, o Ichigo permaneceu continuamente com seu estado Bankai por 3 meses, enquanto estava no Dangai, onde o tempo passa mais rapidamente, e que, por falar no Dangai, a, entre aspas, segunda Bankai do Ichigo é atingida após o seu treinamento lá, onde ele assume uma aparência ligeiramente diferente, fica mais alto com o cabelo um pouco maior e aparenta estar mais velho, e enquanto isso, a Zangetsu ainda assume a forma de uma Daito com a lâmina preta, porém, a mão direita do Ichigo fica coberta com a luva preta e a corrente na base do punho da Zangetsu se estende mais do que antes e fica enrolada por todo o comprimento do seu braço direito, e assim, todos os poderes que ele tinha na sua Bankai normal são extremamente potencializados. A força do Ichigo aumenta drasticamente até o ponto em que o único balanço da sua espada pode destruir uma montanha. Ele pode agarrar a lâmina do Aizen com a sua mão nua sem sentir qualquer força exercida, embora essa força possa causar danos consideráveis à área ao seu redor. Ele pode facilmente quebrar um Hadou 90 Kurohitsugi ou um encantamento total no tapa. Além disso, a habilidade de Ichigo de sentir Reiatsu aumentou muito, pois ele agora pode sentir suas irmãs mesmo a uma distância considerável. E de acordo com Aizen Sosuke, ele alcançou um nível de evolução acima da dele, e por causa disso, o vilão era incapaz de sentir sua Reiatsu, a menos que ele voluntariamente baixe o seu nível e permita que ele sinta. Além disso, é importante dizer que a forma Dangai do Ichigo é a fusão dos seus poderes Hollow, Shinigami e Quincy pela primeira vez. Contudo, ainda assim é um poder sem controle total e que ainda possui um certo controle do velho Zangetsu, de acordo com a explicação que o mesmo dá mais à frente na história, mas que de novo eu tô me adiantando e chegaremos lá em breve. Mas fato é que nessa forma o Ichigo pode usar um dos seus poderes mais legais dele em toda a obra, que é o Saigo no Getsuga Tensho, ou Getsuga Tensho final, onde ao usar essa técnica o Ichigo se torna o Getsuga, e é chamado de Getsuga Tensho final porque se o Ichigo usá-lo ele perde todos os seus poderes. E durante a duração dessa habilidade o cabelo do Ichigo fica longo e preto, e uma espécie de ataduras, deveria dizer, cinzas azuladas claras se formam ao redor do seu corpo. Além disso, marcas pretas semelhantes a chamas se espalham por seu peito e envolvem seu braço esquerdo. E nessa forma ainda é importante dizer que o corpo do Ichigo emite Reiatsu preta constantemente. E aí, claro, é nessa forma que ele pode usar o Mugetsu, ou Céu Sem Lua em português, onde gerando uma lâmina de profunda energia espiritual negra em sua mão, o Ichigo a balança em direção ao seu alvo. Isso faz com que o enorme véu de energia espiritual negra irrompa para cima e se aproxime do alvo, escurecendo o céu e danificando fortemente qualquer coisa capturada dentro da explosão. É um golpe tão poderoso que foi capaz de partir o Aizen ao meio, como vemos nessa imagem mostrada aqui passando na tela agora. Uma vez utilizada, a transformação se dissipa e o Ichigo perderá a consciência, que vem acompanhada de uma dor intensa com a perda de seus poderes Shinigamis na sequência, o que nos faz encerrar essa parte e seguir para a versão 2 da Zanpakuto do Ichigo, que ele atinge durante o arco dos
Fullbringers, onde a sua Shikai, depois de ser influenciada pelos vestígios remanescentes do Fullbringer de Ichigo, que havia sido roubado pelo Ginjou Kugo, muda de aparência, dando à lâmina um punho prateado com invólucros cinza e um curto comprimento de corrente em sua base, e a lâmina em si fica ligeiramente remodelada, curvando-se para dentro na parte de trás da ponta, semelhante a uma faca de trincheira, e quando guardado nas costas do Ichigo, o antigo pano ainda se materializa para agir como uma bainha improvisada, e nessa forma, o Ichigo possui basicamente todos os poderes da antiga Shikai, contudo de uma maneira mais poderosa, onde até mesmo o balançar de sua espada libera uma energia espiritual, que foi confundida como sendo um Getsuga Tenshou pelo Ginjou Kugo, que também vê a nova Bankai do Ichigo ser liberada pela primeira vez, onde a nova Tensa Zangetsu, por causa da influência dos vestígios Fullbring, tem a sua aparência alterada, passa a ter uma camiseta preta por baixo do seu Shi Hakusho preto, que agora está aberto e é mantido unido por 3 marcas em forma de X, e o Ichigo agora usa luvas pretas com marcas brancas de forma de X também, que aparecem tanto nas luvas quanto no antebraço, e a lâmina da Tensa Zangetsu se torna muito mais longa do que era na sua forma anterior, se torna mais curva à medida que se aproxima da ponta, e possui algumas saliências ao longo da sua extremidade. Além disso, a corrente da Tensa Zangetsu também fica mais longa e se prende tanto à base do punho da espada quanto à luva do Ichigo, e assim como na sua Shikai, a nova Bankai do Ichigo também é mais poderosa que a sua antiga Bankai, e possui as mesmas habilidades, e nessa forma, a Hyatsu do Ichigo fica preta, e quando ele está enfurecido, ela se torna vermelha, algo que vimos em sua batalha contra Yhwach na primeira parte do arco da Guerra Sangrenta dos 1000 anos, onde em seguida descobrimos o segredo do nascimento do Ichigo e o mistério sobre a sua Zanpakuto, que iremos detalhar mais à frente no vídeo. Porque primeiro, como em todos os vídeos dessa série de vídeos em que explico as Zanpakutos, inclusive eu vou deixar a playlist dela aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, precisamos falar dos seus espíritos de Zanpakuto, que são 2, o branco e o velho Zangetsu. Iniciando por nosso amigo esquentado, que é o poder Shinigami Hollow interior do Ichigo, o branco é claramente a manifestação do instinto mais profundo do protagonista de Bleach. Afinal, mesmo que ele negue em alguns momentos, o Ichigo gosta de batalhar, algo que é mostrado em alguns pontos ao longo da obra, como por exemplo na primeira batalha dele contra o Renji, quando o Ichigo mostra pela primeira vez uma sede de combate, algo que faz até mesmo o Renji se perguntar o que estava acontecendo com ele. E detalhe, nessa época ele ainda estava usando os poderes emprestados da Rukia, algo que reforça ainda como as Zanpakutos são a manifestação do poder interno de cada Shinigami. Mas enfim, essa forma da Zangetsu é resultado da fusão entre o Hollow branco que o Ichigo herdou da sua mãe e os poderes Shinigamis que ele herdou do seu pai. Basicamente, ele é idêntico ao Ichigo, exceto por ele ser todo branco como a máscara de um Hollow seria na sua forma Shikai. Enquanto o Ichigo usa um Shi Hakusho Shinigami preto, o seu espírito Zanpakuto usa um Shi Hakusho branco com o cinto de pano preto. Na sua forma Bankai, o mesmo padrão se segue e ele fica com a roupa igual do Ichigo, porém com a cor invertida. E quando ele é retirado do Ichigo pela manifestação dos poderes Quincy para que eles batalhem, enquanto o Ichigo tenta prender o Getsuga Tenshou final, o branco usa uma máscara muito parecida com a forma rolificada de Ichigo. E outro ponto importante de se comentar também é que quando ele foi manifestado no mundo exterior a partir de uma das ausauxes de Oetsune Maya, a sua aparência recebeu uma pequena alteração em seu rosto, porque no lugar da face do Ichigo, como sempre vimos durante toda a obra, agora parece quase como um crânio, semelhante à máscara Hollow que o Ichigo usa quando ele usa seus poderes Hollow. E galera, embora Zangetsu tenha o seu comportamento meio contraditório, sendo brutal, arrogante, desrespeitoso e sádico, ele gosta muito do Ichigo e de como ele vai ficando mais forte a cada batalha. E durante o início da saga Hanka, Zangetsu diz que Ichigo é o rei do mundo interior e ele é o cavalo. Só que ao mesmo tempo, Zangetsu diz que deseja tomar a coroa para que assim ele possa ter o controle sobre o seu corpo e se tornar a personalidade dominante, porque ele se recusa a aturar a fraqueza de Ichigo e tentar derrotar seus inimigos com razão e lógica, porque ele acredita que acabaria resultando em ele e Ichigo sendo mortos. Contudo, a gente sabe que isso é só fachada, porque na realidade, o que ele queria mesmo era proteger o nosso querido protagonista da história, algo que ele assume quando está em sua forma fundida com os poderes Quincy de Ichigo durante a batalha para prender o Getsuga Tenshou final, onde inclusive nessa forma, a parte da personalidade dele é um pouco alterada por causa da fusão e se mostra muito mais calmo, embora ele seja propenso a explosões de fúria ocasionais semelhantes a quando ele está separado. E galera, eu até pensei em trazer as outras formas do branco aqui para esse vídeo, como a forma Vasto Lord ou a forma dele quando o Ichigo tá tentando dominar a rolificação. Contudo, como futuramente irei trazer um vídeo específico sobre o branco, acredito que será melhor deixar essa parte de fora desse vídeo para que ele não fique maior do que já está, porque ainda iremos falar sobre o velho Zangetsu, ou deveria dizer Yhwach de 1000 anos atrás. Mas calma, ele não é o Yhwach em si, hein? O velho Zangetsu é basicamente a essência do poder do Rei Quincy que todo Quincy tem dentro de si, e é em si a manifestação dos poderes Quincy do Ichigo, onde na sua forma Shikai, o velho Zangetsu possui a forma de Yhwach de 1000 anos atrás, como acabei de falar, e veste um manto preto parecido com o vilão final da obra, além claro de também ser uma clara referência ao Bono Vox, o cantor da banda U2, com os óculos escuros semi-transparentes
transparentes e de cor marrom. Quando o Ichigo assume a forma Bankai, a Tensa Zangetsu se transforma em uma versão adolescente de Yhwach. Ele possui cabelos um pouco mais curtos e continua com o mesmo tipo de manto, porém agora com um capuz. E galera, essa parte da Zangetsu é um indivíduo calmo e equilibrado e muitas vezes atuou como um mentor para o Ichigo e sempre tentou incentivá-lo a se tornar mais forte. Mesmo em sua forma Bankai, onde mostra uma certa impaciência característica de um adolescente comum, ainda assim se mostra bastante frio e calmo a maioria das vezes. E durante o treinamento Dangai do Ichigo, enquanto estava fundido com branco, Zangetsu explica que o Ichigo quer proteger não é o que ele quer proteger, algo que acabou sendo revelado ao final da luta, quando ele diz que quer proteger o próprio Ichigo, o que eu acho incrível, porque embora os dois espíritos do Ichigo sejam extremamente diferentes e sejam um oposto do outro, assim como os Shinigamis e os Quincy's, o ponto de encontro ou união entre eles é o Ichigo, é proteger o seu mestre, e depois de se revelar como manifestação dos poderes Quincy do Ichigo, Zangetsu afirma que ele originalmente não desejava que o Ichigo se tornasse um Shinigami e fez tudo o que estava ao seu alcance para suprimir o seu verdadeiro poder, por acreditar que permitir que o Ichigo se tornasse um Shinigami significaria arriscar a vida, expor-se a vários perigos, sentir dor e eventualmente forçaria o Zangetsu a matá-lo. No entanto, depois de ter passado por muitas provações, Zangetsu chega a um acordo com a perseverança e crescimento do Ichigo como um Shinigami e começa a ajudá-lo em vez de atrapalhá-lo, e eventualmente voluntariamente abre mão do seu domínio sobre ele. Ou seja, essa fala do velho Zangetsu deixa claro que até aquele momento da história o Ichigo havia usado apenas uma fração do seu poder, o que significa que mesmo que a forma Dangai seja a fusão dos poderes do Ichigo, ainda assim era uma forma incompleta e que os poderes Quincy ainda suprimiam grande parte dele, algo que faz sentido, afinal, um indivíduo que não tem seu poder dominado por completo não poderia ser mais forte do que aquele que tem um domínio completo, como aquela prova de matemática do colégio. Se você não dominar o assunto, pode ser que você tenha uma nota boa e seja satisfatório, mas quando você domina o assunto, o resultado é ainda melhor. E isso funciona não apenas em prova, mas em todas as áreas da vida. E esse foi o momento coach do vídeo, arrasta pra cima e fica milionário. Mas brincadeiras à parte, e voltando para o foco do vídeo, é importante comentar também que o velho Zangetsu tinha acesso aos poderes Shinigamis do Ichigo, devido a ser um só com o verdadeiro espírito Zanpakuto, que é o branco, e como resultado, ele pode acessar os poderes Shinigami e até mesmo atuar como um substituto durante o seu treinamento da Bankai. E claro, assim como foi na parte do branco, o velho Zangetsu tem muito mais coisa legal para se falar e analisar. Contudo, eu também farei um vídeo separado para ele futuramente, e esse vídeo aqui precisa andar para finalmente chegarmos na sua verdadeira Zanpakuto, que conhecemos somente no arco final de Bleach, que é o da Guerra Sangrenta dos 1000 Anos, onde depois que a sua Bankai é quebrada pelo Quincy de Jugram Hashivaut, ou Jugram Hashiboruto, como o Yhwach pronuncia em japonês, e que eu não vou continuar falando isso aqui, o Ichigo descobre que ele não possui uma verdadeira Zanpakuto, como já falei anteriormente, mas em vez disso impõe uma imitação a partir da sua fusão herdada dos seus poderes Shinigami /Hollow, o que resulta nele indo treinar no Palácio Real com a Divisão Zero, e lá ele tem a Zangetsu reforjada pelo criador das Zanpakutos, o Uetsuni Maya, algo que só foi possível depois que ele conheceu a verdade sobre o seu nascimento e finalmente descobriu quem ele é, e mais precisamente o que ele é, um híbrido de todas as raças de Bleach, Shinigami, Quincy, Hollow e Fullbringer, o que faz com que o seu mundo interior durante a forja da sua Zanpakuto, o Ichigo se entende com seus dois espíritos e ganha acesso à sua verdadeira Zanpakuto, que havia sido suprimida todo esse tempo, assim como o velho Zangetsu deixa claro. A sua Zanpakuto real assume a forma de suas lâminas separadas, puramente pretas. A espada maior representa os poderes Shinigami Hollow e possui o tamanho da sua espada anterior, com o punho da base da lâmina em uma alça que se estende para trás aproximadamente a largura e o comprimento do antebraço do Ichigo, e possui também um buraco fino ao longo de uma parte da borda da lâmina, algo que pode fazer referência ao seu poder Hollow, afinal Hollows possuem um buraco em alguma parte do corpo. A outra espada é a representação do seu poder Quincy, é relativamente pequena, quase do tamanho do braço do Ichigo, e é semelhante em forma à sua outra lâmina, porém parece mais uma faca do que uma espada realmente. E é depois de ganhar essa sua nova Zanpakuto, ou deveria dizer Zanpakutos, o Ichigo envolve os punhos de ambas as espadas em pano e agora carrega a lâmina maior em suas costas e a lâmina mais curta na sua cintura. E um ponto importante também de se comentar é que no clube Outside, uma espécie de clube fechado para fã, onde o autor de Bleach, o Tite Kubo, responde várias perguntas, foi revelado que elas funcionam como uma bainha em uma espada, e por isso o Ichigo pode unir as suas duas lâminas em uma única espada, que é muito parecida com a sua antiga Zanpakuto, que inclusive vimos ele usando no one shot do Arco do Inferno, e assim indica que ele pode ficar alternando entre as duas formas. Mas agora, falando da sua habilidade especial, como falei no início do vídeo, por muito tempo se pensou que poderia ser o Getsuga Tenshou, até que vimos que o pai do Ichigo, o Kurosaki-chin, também era capaz de usar a técnica, algo que não acontecia com outras Zanpakutos, e aí se chegou à conclusão de que o Getsuga é uma técnica do clã Shiba, algo que é reforçado mais ainda quando o Ishin conta a existência do Getsuga Tenshou final ao seu filho. A habilidade essa que o Ichigo mais
masterizou de todas as formas possíveis, porque na sua Shikai verdadeira, ele pode disparar um Getsuga bastante poderoso, simplesmente apontando sua espada menor para o inimigo e fazendo um pequeno corte com ela. Ele também pode disparar um Getsuga Tenshou com sua espada maior, e também foi capaz de disparar um Getsuga negro, algo que anteriormente ele só conseguia usar com a sua Bankai. E essa nova versão do Getsuga Tenshou foi poderosa o suficiente para fazer um grande buraco no Palácio do Rei das Almas e empurrar alguém tão poderoso quanto Yhwach por vários metros. Além disso, em sua luta contra a Quincy Kenshi Catnip, o Ichigo mostrou a capacidade de usar um novo Getsuga Tenshou, que é o Getsuga Juiji Shou, que é basicamente um Getsuga duplo em forma de cruz. E para fazer isso, ele libera um Getsuga de cada uma de suas duas espadas que se fundem formando um grande ataque. E foi capaz de destruir completamente o braço esquerdo da Quincy ao fazer contato. Mas aí você deve estar se perguntando, então qual é a verdadeira habilidade da Zanpakuto do Ichigo? E a resposta vem na forma da sua nova transformação, que é chamada de Chifre da Salvação, porque afinal a Zanpakuto dele carrega os poderes das raças dentro dele. Afinal, uma representa o seu poder Shinigami Hollow e a outra o poder Quincy. Nada mais justo que os poderes da sua Zanpakuto seja masterizar os poderes dessas raças, algo que é ainda mais reforçado quando no trailer da parte 2 do anime vimos o Ichigo treinando com suas Zanpakutos e elas emanam 4 tipos diferentes de Reiatsu: a azul dos Quincy's, a verde dos Fullbringers, a vermelha possivelmente do seu poder Hollow e a dourada do seu poder Shinigami, algo que abre margem pra gente teorizar que ele pode usar mais habilidades diferentes do que vimos no mangá, porém apenas especulação, porque o que temos de verdade é o seu uso com a forma Chifre da Salvação, porque depois que o Ichigo aprendeu a verdade sobre a fonte dos seus poderes Shinigamis e reforjou sua Zanpakuto, seu Hollow e Quincy entram em equilíbrio. No entanto, se o Hollow interior do Ichigo for acordado por grandes quantidades de Reiatsu Quincy, esse equilíbrio será interrompido e o Ichigo pode se fundir com seu Hollow interior, resultando em uma poderosa transformação. E nessa forma, o lado esquerdo do rosto e pescoço do Ichigo mudam para se assemelhar à sua forma Hollow interior, algo muito parecido com a forma que ele lutava contra o Kyoha. Ele tem marcas escuras correndo pelo seu rosto e ao longo do seu pescoço, e ele ganha também um chifre longo e apontado para frente ao lado esquerdo da sua cabeça. E enquanto ele está nessa forma, a lâmina maior da Zangetsu, que representa o seu poder Hollow Shinigami, fica branca, outro indicativo que essa é de fato a habilidade da sua Zanpakuto. E assim, ele ganha um aumento de poder exponencial e aumenta drasticamente suas capacidades de combate, onde sua velocidade aumenta ao ponto de que o Ichigo sai de trás da proteção do santo Tenkeishu da Orihime quase que instantaneamente, a uma distância considerável sem nem mesmo ela notar. Vale lembrar que essa é a Orihime que estava conseguindo acompanhar e bloquear os ataques de Yhwach com o Rei das Almas absorvido, e um pouco depois, durante a luta, quando Yhwach formou sua espada de Heishi em preparação para o combate a curta distância, o Ichigo conseguiu conter o seu braço que preparava o ataque antes que Yhwach pudesse reagir, e sua força também se torna maior, ao ponto de que uma balançada espada parte a torre do palácio de Yhwach em pedaços, palácio esse que naquele momento era equivalente ao palácio do Rei das Almas, e ao exercer sua Reiatsu, o Ichigo destruiu toda essa parte do palácio, levando o próprio Yhwach a chamar o seu poder de Magnífico. Além disso, como se não fosse bastante, nessa forma, usando a espada mais longa como se fosse um segundo chifre, o Ichigo pode criar um Gran Heiseiro e combiná-lo com o Getsuga Tenshou para criar o Gran Heiseiro Getsuga Tenshou, que foi capaz de ferir o Rei Quincy com o poder do Rei das Almas, embora o vilão tenha rapidamente eliminado o poder, o que foi nesse momento que ele notou que tinha que começar a levar o Ichigo a sério. E a gente viu que ele realmente levou, né? Porque quando ele começou a usar o All Might, é apelação, acabou, game over, e é isso aí. Bom, tudo chegando finalmente na sua verdadeira Bankai, a Tensa Zangetsu. Para ativá-la, o Ichigo coloca suas duas lâminas lado a lado, fazendo com que uma onda de energia o envolva e as espadas sejam fundidas, assumindo assim a forma de uma espada enorme, onde a lâmina preta menor compreende a parte interna da espada e tem a alça que se assemelha a uma katana normal com um invólucro preto, muito parecido com a Tensa Zangetsu original, enquanto a base da espada é inclinada e a lâmina continua com uma seção se projetando para fora da parte inferior com a guarda, com a corrente presa a ela que faz um loop dentro do topo e se prende bem antes da ponta da lâmina. Além disso, depois que Yhwach tenta destruir a Tensa Zangetsu uma segunda vez durante sua batalha com o Ichigo, apenas a parte branca externa da espada se rompe, revelando ser uma capa que escondia uma lâmina igual à forma original da Shikai do Ichigo. E como eu falei no início do vídeo e em outras partes dele também, a sua habilidade especial é desconhecida até os dias de hoje, porque Yhwach decidiu quebrá-la com o poder do All Might por ter visto o futuro e considerou que ela era perigosa o suficiente e
seria um problema para ele, algo que aconteceu imediatamente após a sua liberação. Contudo, a Bankai do Ichigo é consertada com a ajuda da Orihime e Tsukishima e volta para a batalha final contra o Rei Quincy, mas não mostrou esse poder que o vilão temeu, até hoje, e que eu irei fazer uma teoria já nesse vídeo. Porque antes, eu preciso falar que a única habilidade que vimos dele usando foi o bom e velho Getsuga Tensho, que foi aprimorado pelo poder da sua Bankai, que foi suficiente para partir o Yurrabarra com o poder do Rei das Almas absorvido ao meio, algo que o teria enviado para jogar no Vasco, se não fosse possível o inimigo reescrever a sua própria morte com os poderes do The Almighty, o que nos leva finalmente para a teoria do verdadeiro poder da Bankai do Ichigo. O poder de cortar o destino? Não. O poder de voltar no tempo por causa da sua velocidade absurda? Não. Na verdade, é um poder mais simples do que parece, já que os poderes dele sempre foram simples. O poder da verdadeira Bankai do Ichigo é simplesmente o poder fundido de todas as raças. Porque se a gente prestar atenção, enquanto na sua Shikai ele usa os poderes da forma separada, na Bankai ele literalmente funde suas espadas, algo que representa de fato a fusão de todos os seus poderes, a fusão de todas as raças de Bleach, um tipo de poder único que poderia emular talvez os poderes do Rei das Almas e fazer o Ichigo ser imune ao The Almighty, ser o erro na Matrix dos infinitos futuros que o Yurrabarra enxerga, assim como o poder do Rei das Almas é imune ao poder dos seus olhos e dos olhos do seu filho. Mas aí você deve estar se perguntando, se a Bankai dele é imune ao The Almighty, como ela foi quebrada? E a resposta para isso é muito simples também. Assim como os outros poderes e técnicas do Ichigo, ou até mesmo outras Bankais, é uma técnica que precisa ser ativada pelo portador. Por exemplo, o Senken Sembozakura do Byakuya não é ativado de início quando ele libera sua Bankai, ele precisa utilizar a técnica. As técnicas da Bankai do Toshiro não são automáticas, ele precisa usar as técnicas e isso se repete em várias outras Bankais. Por isso que o verdadeiro poder da Bankai do Ichigo é a fusão de todos os seus poderes, a fusão do poder Shinigami, Quincy, Hollow e Fullbring, que se a gente parar para pensar, outro ponto importante também é lembrar que o Rei das Almas não tem a parte Hollow dele, o que me faz pensar como é que ele conseguiu desenvolver o The Almighty. Será que é por causa da junção das raças? Se isso se confirmar, imagina o poder ou habilidade que o Ichigo poderia desenvolver com a junção de 4 raças. Ele meio que poderia desenvolver algo próprio. Não diria o The Almighty em si, porque é algo mais relacionado ao Rei das Almas em si, mas como aqui a gente está teorizando que ele pode emular de alguma forma o poder do Rei das Almas, ele poderia desenvolver uma habilidade que seria muito a contraparte do The Almighty, que seria digno do poder do Rei das Almas. Então para mim é isso. A verdadeira habilidade da Bankai do Ichigo se consiste em uma nova habilidade criada a partir da fusão de todos os seus poderes, algo que de novo é muito simbolizado pela união das suas Zanpakutos. Mas enfim, ufa, esse vídeo ficou longo, hein? Acho que foi um vídeo mais longo sobre uma Zanpakuto específica no canal. Então me diz aí, o que você pensa sobre essa Zanpakuto do Ichigo? Gostou da teoria sobre o poder da sua verdadeira Bankai? Acha que faz sentido ou acha que pode ser outra coisa? Deixa tua opinião nos comentários porque eu vou indo nessa. Obrigado a quem assistiu até o final. Valeu, falou!